Nos próximos capítulos da novela Amor Sem Limites, tudo começa logo depois que o Nezinho ele foi preso e agora lá esperando o Major a sua presença. Quando ele chega, ele já vai questionando o Major o que foi que aconteceu e por que ele trouxe ele para ali daquele jeito. O Major então vai com tudo pra cima dele e diz que ele trouxe ele até ali não foi porque quis ver o rostinho dele ali, mas na realidade apenas o que ele quis foi salvar sua vida. O Nezinho fica calado, bem pensativo, e o Major continua dizendo que nesse lugar ali não tem escutas nem muito menos câmera, então ele pode chorar ali o quanto ele quiser. Nezinho ele continua muito desconfiado e em silêncio, e o Major continua dizendo que tudo bem, que ele teve que ser preso para que tudo isso pudesse acontecer, e pergunta se é isso que está deixando ele com raiva. Logo em seguida, quando os dois ficam um tempinho em silêncio e ele se senta, é aí que o Nezinho diz a ele que essa história que aconteceu lá com o Dussum, isso ali arruinou, bagunçou a sua reputação. O Major fica calado olhando para ele e o Nezinho continua questionando por que ele ia fazer isso com um velho amigo, porque ele poderia muito bem ter inventado qualquer outra coisa. O Major então diz a ele que havia vários atiradores ali na porta dele e assim que ele saísse ele ia para a cidade de Pé Junto e pergunta a ele o que é que ele queria, porque agora ele fica aí reclamando. O Nezinho continua questionando o Major, dizendo que se havia tantos homens ali para lhe pegar, porque então ele, o próprio ali o Major, não foi lá e prendeu todos eles e fez o contrário, prendeu ele ali o Nezinho. O Major diz a ele para que ele tem que entender que eles lá não eram os únicos e pergunta o que é que ele queria que eles fizessem, que ficasse lá de guarda na porta dele. O Major continua dizendo um monte de coisa com ele, dizendo que ele vai ter que dormir ali sim, e pergunta se por acaso ele não está cansado de ficar em casa ali ouvindo sempre reclamações. Ele diz que sim, que de fato está muito cansado, mas ele precisa saber muito quem é que queria colocar ele para a cidade de Pé Junto, ele tem que saber quem são os seus inimigos. O Major então responde para ele que eu sou o seu único amigo porque os seus inimigos são incontáveis. O Major logo em seguida vai se levantando, dizendo a ele que ele reflita um pouco, e o Nezinho questiona ele refletir sobre o quê. O Major diz que para ele pensar muito ali como que ele pode ser útil ao Estado e que se ele conseguir lembrar de alguma coisa, pensar em qualquer coisa que lhe avise. O Nezinho fica em silêncio e o Major diz para ele que vai prorrogar a sua detenção, depois abre a porta e diz ao guarda-ré ali para pegar o Nezinho e pode colocar o gema nele. Só que o negócio é que quando o Major ele vai se direcionando ao seu escritório, ele vai bater de frente com a Yata e ao chegar lá já vai questionando, perguntando o que é que o Fricat está fazendo ali e o que é que ele quer. A Yata responde que ele quer um advogado para o senhor Nezinho e que também quer muito falar com ele, com o Major. Ele responde apenas que tudo bem e vai entrando, o Fricat se levanta e o Major pede a ele que por favor que ele se sente. Então o Fricat no contratempo já vai logo questionando o Major, dizendo que o Dussum ele fez aquilo contra ele próprio e que não está conseguindo entender o porquê o senhor Nezinho ele foi preso. O Major questiona ele perguntando o que é que você queria que a gente prendesse você, é isso? O Fricat vai logo dizendo a ele que não é isso, apenas está querendo entender qual é a relação que há com o Nezinho ali e esse caso. Ele continua dizendo ali para o Major que tanto ele e o senhor Dussum eles eram amigos próximos ali. Sim, eles tinham diferenças, mas nada que pudesse provocar tudo isso. O Major responde para ele que se há alguma coisa ali ou não, é ele mesmo, o Fricat, que vai decidir, porque eles ali são apenas a polícia e que eles estão investigando tudo. O Major continua dizendo que se por acaso o Nezinho ele for inocente, ele vai ser liberado, mas se por acaso ele for culpado, ele vai fazer o que for possível para manter ele na cadeia. O Fricat diz a ele que sim, que entendeu tudo o que ele está dizendo, mas então ele acredita que o senhor Nezinho vai precisar de um advogado. O Major responde para ele que o senhor Nezinho mesmo disse que ele próprio ali vai se defender e não precisa de um advogado. Fricat fica ali sem entender nada e o Major continua dizendo que tudo isso aí é a escolha dele mesmo, do Nezinho, e que se por acaso ele tiver na dúvida, quiser ir lá falar com ele pode ficar à vontade. O Fricat responde a ele que sim, Major, eu quero, e o Major diz que muito bem, então vem agora mesmo. Então agora na sala, quando o Fricat chega, o Nezinho já vai se levantando, se assusta com ele ali, chama pelo seu nome e pergunta o que foi que ele veio fazer ali.
Fricat já vai questionando logo ele o porquê foi que ele recusou um advogado. Então o Nezinho vai dizendo que na realidade ele não tá entendendo nada, porque se o Estado está querendo lhe acusar de ter feito tudo isso lá com o Do-Sun, ele mesmo então vai se defender. Fricat fica o tempo todo sem entender ali e ele continua dizendo ele mesmo vai se defender porque não precisa de um advogado. O Fricat diz a ele que ele não faça isso, que ele vai falar um monte de coisa ali sem pensar, isso vai complicar ele ainda mais, e o Nezinho diz a ele que ele não se preocupe com isso, deixa ele fazer do jeito dele, que ele e o Fricat se preocupem apenas com sua vida. O Fricat diz a ele então que tudo bem, mas agora o que é que eu digo quando eu chegar em casa? E o Nezinho fala pra ele que apenas ele diga que ele, o Nezinho, teve que descansar e que inclusive foi por culpa dele do Fricat que ele ficou o tempo todinho ali escutando as reclamações da Ice. O Fricat diz a ele que então ele faça do jeito que ele quiser, ele vai para casa e vai resolver toda essa situação e ele mesmo vai ficar escutando as reclamações lá da Ice. Logo depois que a cena muda e vai lá para Aurélia Ibrahim, que quando chega no local determinado ele vê o carro da Zeynep, já vai questionando o Oguz o que é que o carro da Zeynep está fazendo ali. O Oguz então vai dizendo que é porque ela precisa contar uma coisa para ele. O Aurélia Ibrahim começa a ficar revoltado contra o Oguz e diz que nunca pensou que ele pudesse lhe trair assim. O Oguz ele fica calado ali e o Aurélia Ibrahim continua revoltado e perguntando a ele o que é isso ali, e o Oguz responde para ele que é algumas informações sobre os negócios. Ele questiona o Oguz quem foi que disse isso e o Oguz diz a ele que isso não importa, que apenas ele vá lá e fale com ela. Ele respira fundo ali, ainda revoltado, depois diz que ele não sai com a Ida Nu ainda essa noite porque ele precisa muito falar com eles dois. O Oguz diz a ele que tudo bem, que ele não se preocupe, ele vai ficar em casa, mas que agora ele vá lá e fale com a Zeynep. Então, quando a Aurélia Ibrahim vai entrando no restaurante, é aí nesse momento que a Esma percebe que ele chegou, diz a Zeynep que ele chegou, então ela vai sair. Quando ele se aproxima, ela cumprimenta ele e depois pergunta o que é que ele vai querer. Ele diz que não vai querer exatamente nada e a Zeynep diz que, por favor, que ela ali vai querer 2 chás. Ela responde que tudo bem e sai para pegar e deixa os dois ali cara a cara. O Aurélia Ibrahim agora sozinho com a Zeynep, ele já vai questionando ela o que foi que aconteceu, o que é que ela quer, porque hoje pela manhã ela não poupou palavras, disse um monte de coisa com eles ali e pergunta se por acaso ela não já disse tudo o que ela queria dizer. Ela fica calada, muito pensativa e ele continua questionando para que ela fale e que o pior de tudo é que ela ainda fica envolvendo os outros. Ela responde para ele que ela conseguiu descobrir algumas coisas e que acredita que ele precisa saber. Ele fica calado e ela diz que ele ia entender tudo errado se fosse contado por outra pessoa, então foi por causa disso que ela precisou de ajuda de outra pessoa. Nesse momento, quando o chá chega, eles ficam ali em silêncio total. Logo depois a Zeynep agradece pelo chá. Quando ela vai embora, os dois ficam ali se olhando enquanto ela toma um pinguinho ali do chá. O Aurélia Ibrahim logo depois diz ela que está tudo bem, então ela pode falar tudo o que ela tem para falar. A Zeynep então já vai questionando ele o quanto que ele confia lá na Diden. A Aurélia Ibrahim questiona ela o porquê que ela quer saber disso. Ela responde que apenas ela está curiosa e se pergunta novamente se ele confia mesmo daquela mulher ou se há alguma coisa a mais dentro disso aí. Ele responde a ela que confia nela sim e pergunta qual é o problema de tudo isso. Ela responde ali um pouco sorridente que foi justamente isso que ela desconfiou, porque se por acaso ele não confiasse nela, jamais ele se deitaria com ela, não é? Ele logo questiona ela se por acaso ela vai contar logo de uma vez por todas o que está acontecendo ou vai ficar falando essas besteiras ali apenas para lhe ofender. Ela diz que em nenhum momento está querendo ofender ele, tudo o que ela quer é lhe contar toda a verdade e ele diz a ela que então não fique calada, não fique dizendo essas besteiras aí e que conte logo toda a verdade para ele. Ela então vai direto na titela dele ali e pergunta se por acaso ele sabia que a Diden e o Khan se encontraram ainda hoje ali naquele mesmo lugar. Ele então fica um pouco travado ali, engole seco e pergunta a ela quem foi que falou isso. Então a Zeynep responde que foi a Esma porque ela é a filha do dono. O Aurélia Ibrahim ele fica até sem jeito ali e diz ela que isso deve ter sido algum encontro ali por acaso e pergunta depois a ela qual é o problema disso. Zeynep diz a ele que não há coincidência ali porque eles ficaram mais de 40 minutos ali que inclusive fizeram uma aliança. O Aurélia Ibrahim, a cada palavra que sai da boca da Zeynep ele fica ainda mais perdido e pergunta como assim, o que é que eles estavam conversando e que tipo de aliança é essa? A Zeynep diz a ele que essa aliança que eles dois fizeram lá foi
contra ele ali, o Halil Ibrahim e também ela, Zeynep. Zeynep continua regalando os olhos dela pra ele ali, dizendo que a Diden falou que vai contar pra ele tudo que ele ali fizer. E ele continua questionando ela, perguntando se por acaso aquelas mesas ali tem escuta e pergunta novamente como ela sabe de tudo isso. A Zeynep então diz que ela, a Esma, achou aquele movimento ali muito estranho e que deixou alguém ali perto pra escutar tudo porque ela não confia em todo mundo. Ele fica ali ainda revoltado e a Zeynep continua dizendo que ela, a Esma, achou isso aí muito estranho. Ele respira fundo ali, chama pela Esma e pergunta se por acaso ela pode vir ali. Ela então se aproxima e diz para que ele diga, e ele pergunta a ela se por acaso a Diden disse que ia contar tudo sobre ele ali ao Khan. Então ela confirma tudo o que a Zeynep disse e fala que sim, foi exatamente isso que a Diden falou e que inclusive o Khan fará o mesmo contra a Zeynep. Ele fica muito pensativo ali e ela continua dizendo que ele vai contar tudo lá para Diden sobre a Zeynep, que com certeza eles já estão sabendo que eles dois estão ali.